Pessoal, o objetivo dessa aula é a gente entender como calcular a divisão de radicais. Então, título da aula: Operações com radicais, agora a divisão. Estamos aí chegando ao fim, né, da nossa playlist de potenciação e de radiciação, né? Estamos chegando ao fim de radiciação. Já vimos tudo de potenciação, então vamos lá. A divisão de radicais tem três casos básicos. A seguir, veremos cada um deles. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, o primeiro caso, certo? Primeiro caso. Ele é os radicais que têm raízes exatas. O que a gente faz para a gente dividir radicais que têm raízes exatas? Nesse caso, você extrai a raiz e divide o resultado. Eu coloquei aqui, dois exemplos para vocês entenderem. A gente tem a raiz quadrada de 81, né? A gente sabe que é a raiz quadrada porque não está aparecendo o índice aqui. Toda vez que não tem, né, o índice, a gente fica subentendido que é raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 81 dividido pela raiz cúbica de 27. Ambas são raízes exatas, né? Aí você pode indicar a divisão assim, né, com os dois pontinhos aqui que significa divisão. Ou você pode colocar na fração. Aí vai ficar a raiz de 81 dividido pela raiz cúbica de 27. Aí a raiz quadrada de 81 é um número que vezes ele mesmo dá 81. Que nesse caso é o 9. 9 vezes 9 dá 81. E a raiz cúbica de 27 é um número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 27. Esse número é o 3, né? 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Então, 9 dividido por 3 dá 3, né? Então, o que a gente faz quando a gente tem raízes exatas? Calcula a raiz e divide o resultado delas. Outro exemplo aqui, a gente tem a raiz quarta de 256 dividido pela raiz quadrada de 4. A raiz quarta de 256 é 4, né? Porque 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 dá 256. E a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Aí, para saber o resultado, você divide 4 por 2, que vai dar 2. Lembrando, né, que aqui nessa playlist de radiciação, vocês já estão acostumados aí, né, desde o começo lá de radiciação, a gente vê raízes que têm índices, maiores do que 2. Em geral, a gente utiliza, né, só a raiz quadrada, né, a raiz quadrada, a gente fala, dificilmente chega uma raiz cúbica, né, e essas raízes quarta, quinta, então pior ainda, mas aqui na radiciação, a gente tem que saber trabalhar com elas, né? E não muda nada. Não muda nada. Você sabe fazer raiz quadrada, você sabe fazer raiz cúbica, raiz quarta, raiz enésima, né? Você sabe fazer qualquer outra raiz porque você tem que ter a definição da raiz na sua cabeça, certo? Inclusive a definição da raiz, né? Eu falei lá no começo da playlist. Segundo caso, radicais que têm o mesmo índice, né? Aqui a gente trabalhou com radicais que têm índices diferentes, né? Só que as raízes eram exatas. Agora a gente vai ver radicais que têm o mesmo índice. O que a gente faz para dividir radicais que têm o mesmo índice? Você deve conservar o índice e dividir os radicandos. Então, olha só. Eu tenho aqui, raiz quadrada de x elevado a 3 dividido pela raiz quadrada de xy. Por que eu estou colocando letra, né? Aqui também vale letra, né? Mas eu já coloco as letras já porque nos exercícios sempre aparece alguma raiz literal, né? E aí, quando a gente não dá os exemplos aqui nessa primeira aula da operação com as raízes literais e tal, aí chega na hora dos exercícios, o pessoal não sabe fazer. E eu, como eu sempre falo, não sou o professor de surpresa, né? Tudo que eu passo em exercício, tudo que eu passo nas provas e por aí vai, eu trabalho na aula. O mesmo nível que eu passo nos exercícios e que eu passo na prova é o nível que eu dou na aula. Não tem como eu chegar na aula, eu dar um nível fraquinho, exercício fácil, e chegar nas listas de exercícios ou na prova querer cobrar exercício difícil, né? Eu não sou assim.
Quem acompanha as playlists sabe, você consegue ver que o nível dos exercícios, né, que eu trabalho aqui nas playlists não é um nível, né, começa do nível fácil, vai para o médio e até o difícil. Eu trabalho todos os níveis, então quando a gente chega na prova, claro que vai ter todos os níveis que eu trabalhei, certo? Não vai ter, né, quando eu estou dando aula lá presencial na escola, lógico que eu não vou passar na prova um exercício difícil a um nível que eu não trabalhei ainda na sala de aula. Tudo que eu passo é a nível que eu trabalhei. Então a gente tem que trabalhar também essas raízes assim literais, né? Porque aparece muito. Então você tem raiz quadrada de x elevado a 3 dividido pela raiz quadrada de xy. Você indica na fração raiz quadrada de x elevado a 3 dividido pela raiz quadrada de xy. Como os índices são iguais, ó, os índices da raiz, você escreve tudo em uma raiz só. Raiz quadrada de x elevado a 3 dividido por xy. E aí você simplifica, né? Olha só o que você tem. Olha só, vou fazer aqui embaixo. Você tem aqui x ao cubo. Não, é só x ao cubo. X ao cubo dividido por xy. Você tem isso aqui. Aqui, ó, é uma divisão. Você pode escrever também, ó, separadinho assim, ó. Você pode escrever x ao cubo dividido por x e 1 dividido por y, né? Porque x ao cubo vezes 1 dá x ao cubo. E x vezes y dá xy que está aqui. Só que você pode escrever assim de forma separada, certo? Aí quando você divide x ao cubo por x que está elevado a 1, ó, isso aqui é divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1 vai dar x elevado a 2. Então vai ficar x elevado a 2 dividido por quem? Por y, né? Ó, porque esse x aqui morreu, cancelou, né? Ficou x elevado a 2 e o y que está aqui, né? Ó, essa fração vai ficar x elevado a 2 vezes 1 sobre y. Aí você multiplica direto, né? Ó, x elevado a 2 vezes 1, x elevado a 2. 1 que está aqui embaixo neutro vezes o y dá x elevado a 2 dividido por y. Certo? Que é exatamente o que eu coloquei ali, ó. Certo? Você mata aqui a potência com esse x, né? Cancela ele com esse daqui de baixo, vai ficar x ao quadrado dividido pelo y que você não mexeu. Ok? Depois você tem a raiz cúbica de 20 dividido pela raiz cúbica de 10. Indica na forma de fração, é a raiz cúbica de 20 dividido pela raiz cúbica de 10. Os índices são iguais, então escreve tudo numa raiz só. É a raiz cúbica de 20 sobre 10, 20 dividido por 10 dá 2, então a raiz cúbica de 2. Terceiro caso, terceiro e último caso. Radicais com índices diferentes, o caminho mais fácil é transformar os radicais em potências fracionárias, efetuar as operações de potência de mesma base e voltar para a forma de radical. Então vamos lá, ó. Temos aqui raiz quadrada de 2 dividido pela raiz cúbica de 2. Indica na forma de fração. Raiz quadrada de 2 dividido pela raiz cúbica de 2. Eu posso escrever essa raiz quadrada de 2 como sendo 2 elevado a meio. O que está no numerador é o expoente, o que está no denominador é o índice. Aqui é a mesma coisa, 2 elevado a 1 terço. O que está no denominador do expoente é o índice, e o que está no numerador do expoente é o expoente da base ali. Aí aqui eu tenho divisão de potências de mesma base. O que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. Vai ficar 2 elevado a meio menos 1 terço. Aí você tira o mínimo, né? Ó, porque aqui os denominadores são diferentes. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, ó. Bota aqui e vai ficar 2 dá para dividir por 2, que vai dar 1. 3 não dá por 2. Aí você divide o 3 aqui por 3. Inclusive eu até pulei parte aqui, né? Ó. Aqui vai ficar 3, que por 3 dá 1, né? Aí agora sim, multiplica, né? A gente multiplica aqui do lado, 2 vezes 3 dá 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Aí você vem e bota aqui, né? Ó, o denominador comum. Aí você faz 6 dividido por 2
3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. E o sinal de menos, né, é o sinal que acompanha aqui. Aí você faz 3 menos 2, que dá 1, e o 6, 2 elevado a 1 sexto. E aí 2 elevado a 1 sexto, você volta para o radical, que é a raiz sexta de 2, né? O denominador vira índice e o numerador vira expoente. Último exemplo aqui, ó, para a gente encerrar. Raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quarta de 3. Escreve na forma de fração. Raiz de 6 dividido pela raiz quarta de 3. Aí escreve em potência, né? Escreve em potência fracionária. Então, raiz quadrada de 6 é 6 elevado a meio. Raiz quarta de 3, né? Raiz quarta de 3, né? Ah, desculpa, aqui é 6, né? Ué, de onde que eu tirei isso? Ah, aqui era 6, ó. Eu botei 3 e aí depois eu arrumei. É 6. Ô, Jesus. 6, ó. É a raiz sexta, a raiz quadrada de 6 dividido pela raiz quarta de 6. Aí você indica raiz quadrada de 6 dividido pela raiz quarta de 6, né? E escreve em potência de expoente fracionário. 6 elevado a 1 sobre 2, o denominador é o que está no índice e o numerador é o expoente. Aqui é a mesma coisa, raiz quarta de 6, mantém o 6, o 4 aqui, que é o denominador, é o índice aqui, e o numerador é o expoente do 6. Aí aqui você tem uma divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Meio menos 1 quarto. Tira o mínimo, né, entre 2 e 4, ó. O 2 aqui divide tudo, né? Ó, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Cheguei já em 1 aqui, então eu posso... Esse 1 eu repito. 2 dividido por 2 dá 1, e aí você multiplica aqui, né? 2 vezes 2 dá 4. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é o 4. Aí você... 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Aí você faz 4 dividido por 4, 1. Vezes 1 dá 1 aqui também. Aí ficou 2 menos 1 dividido por 4. 2 menos 1 é 1, vai ficar 6 elevado a 1 quarto, que vai dar a raiz quarta de 6. Certo? Então, ó, o interessante desses exercícios, né, é que a gente vai relembrando as propriedades, né? A gente vai relembrando aí todas as propriedades, né? Desde potência, que a gente começa com potência, porque aqui nos radicais a gente usa as propriedades de potência. Então, não pode esquecer, né? É o que eu falo, você tem que aprender. Se você vê uma coisa e esquece, já era. Se você não lembra das propriedades de potência, né, para resolver isso daqui, você não consegue resolver, tá? Então é o que eu falo. Não adianta você decorar. As coisas não são decoreba. Você tem que aprender de fato. Embora às vezes pareça que a gente quer que vocês decorem as coisas, mas não. A gente quer que vocês aprendam. Porque se você decorar, esquece. Você vai conseguir resolver alguns casos de exercícios, mas outros não vai conseguir resolver, tá? E outra também que não vai entender nada do que está fazendo, né? Vai fazer de uma forma mecânica e não vai entender nada. Então, é importante saber aí todas as propriedades, ok?